Voltando, pessoal. Vamos lá. Parte 2. Certo? Só para recapitular, certo? O quadro aqui é só para me orientar, viu? O que importa é aqui e aqui. Certo? Vocês lembram que minha letra não é essas coisas todas. Tá? Mas eu vou melhorar. Prometo. Vamos embora. Seguinte. Certo? Naquela primeira fase, a gente viu o quê? A queda da Bastilha. Certo? Todo mundo se revoltou. Olha. Pau comeu na rua. Era nego tocando fogo, matando logo, tomando fazenda, pronto. Deu o diabo. Certo? Vejam só. Certo? Inclusive, no livro de vocês aqui na página, certo? 92 e 93, certo? É mencionada essa questão, que eu estava falando da Bastilha. Tudo bem? Nesse momento agora, certo? A gente pode pegar três principais partes, certo? A questão da Assembleia, da Convenção e a partezinha já final, que é o Diretório. Tudo bem? Então, nessa partezinha aqui, nessas páginas que eu disse para vocês, justamente essa questão da reorganização política, certo? Depois daquele quebra-pau, os cabas, rapaz, vamos organizar as coisas, senão o povo vai se revoltar de novo, tal. Então aquele negócio, surge um negócio belíssimo, que depois eu vou gravar um vídeo lendo e a gente discutindo a respeito disso, sobre a Declaração dos Direitos do Homem. Ou seja, certo? Todo homem é igual, perante a lei, tem direito de trabalho, não sei o que, não pode ser sufocado pelo Estado. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá certo? Ou seja, os direitos. Você ser um ser ativo, com direitos de ir e vir, certo? Lembra daquele cara lá, Rousseau, Montesquieu, dá uma lidazinha a respeito dos caras, John Locke. Não esqueçam desses caras, tá certo? Rousseau, a questão do contrato social entre o Estado, a população, a organização, certo? Até um pode ir no direito do outro, certo? E não esqueçam também, pessoal, que tem muita treta por conta disso, né? Que a partir desse momento agora as coisas vão mudar. Como a galera vazou, os nobres, então as terras vão ficar lá. Então o governo agora vai começar a organizar para quem vai ficar aquele pedacinho de terra, dar um pedacinho de terra, povo, reforma agrária, tal. Vamos lá, certo? Então, ou seja, Declaração dos Direitos do Homem. Beleza, certo? A gente teve a Assembleia Constituinte de 1791. Quando você escuta falar eu acho que eu já falei isso para vocês, em Assembleia Constituinte, ou seja, junto aquele pessoal todinho, que entende de leis, que tem um estudo, etc e tal, não esqueça que a maioria da população era analfabeta, certo? E para ver quando é que ela vai ser promulgada, quando é que ela vai ser lançada, qual lei você coloca, qual lei você tira, certo? A princípio, essas primeiras leis dão uma certa equilibrada, certo? Na situação das pessoas, tudo bem? Inclusive, nesse momento aí, acontece a organização dos três poderes, certo? Que é legislativo, executivo e judiciário. Ó, tá se organizando. Vamos ver até quando, tá certo? Então, a princípio, o voto, que é uma coisa muito importante, que era exigido pela população, mas que a princípio ele vai ser censitário. Aí tu me pergunta, professor, mas censitário? Como assim? Não é como hoje? Não. Ou seja, só votava traduzindo quem tinha. Tá certo? Depois de muito tempo é que isso vai mudar. Mas já é um grande passo. Certo? Determinadas pessoas já podem votar, já podem ter uma participação na política do país. Certo? Nesse buruçu aí, vem uma questão que, lógico, hoje em dia tá muito vigente, né? Todo mundo trocando tapa, todo mundo se matando, nessa questão da direita, esquerda, direita, centro, meio, subindo, descendo. Bom, vou dar uma explicadinha rápida aqui. Tinha uns caras chamados gerondinos e jacobinos.
Inclusive, esse primeiro governo, nesse primeiro momento aqui da Revolução, são os gerondinos que estão no poder, organizando as coisas, direito a tal, dando direito a um, direito a outro. E os outros caras eram chamados jacobinos, eram os caras mais radicais, certo? Então, o que acontece? Lá na Assembleia tinha esse grupo, certo? Gerondinos, jacobinos, que eram os sem culotes, certo? Povo mais humilde e maioria, tá certo? Mas que não tinham muita voz. E no centro ficavam aquela galera, né? Que eram uma grande parte também, certo? Que eram considerados partidos da montanha, pessoas mais humildes, mas que não tinham tanta voz, aquele negócio todo. Mas a gente pode colocar no meio dos jacobinos. A princípio, até a gente pode conversar referente a esse negócio aí, dos jacobinos, que eles começaram a desconfiar e tudo mais. Rapaz, tem alguma coisa errada aí. Ou seja, eles conseguiram tirar o poder do rei. Mas só que aquele negócio que eu disse pra vocês, certo? Você tira um cara que queria o poder geral, certo? E bota um monte de imbecil no poder. O que vai resultar? Vai ficar a mesma coisa. E aí? Então eles começaram a desconfiar. E aquele negócio. E pelos os jacobinos eles serem radicais, ao contrário dos gerondinos, que eram mais liberais, mas peraí, vamos ver, daqui a pouco a gente muda, certo? Então, como eles ficavam à esquerda do parlamento, quando não à esquerda, no centro e na parte de cima do parlamento, então aquele negócio foi intitulado a galera de esquerda, radical, certo? E os gerondinos, partido alto, todo mundo chique e tal, os nobres, a galera que tinha uma grana, certo? Ficavam à direita. E o pessoal de centro, certo? Que eram, digamos, jacobinos, a gente podia colocar como, no caso, a baixa burguesia, populares e entre outras pessoas, certo? E a maior parte da população mesmo, o povo, digamos assim, certo? Para ficar mais fácil, não entrar em muito detalhe, que é muito longo esse assunto, tem muita coisa, tá certo? Então, ou seja, o povo começou a ficar meio mas peraí, como assim? Lembra da questão do voto? O povo pensava que ia participar. Mas peraí, eu não vou poder dizer nada, eu não tenho voz, o que é isso? Como assim? Só vota quem tem grana? Então tá a mesma coisa. Então o povo começou a se revoltar, certo? Então daí teve a questão da convenção, certo? Ou seja, a reunião entre, a grande reunião, vamos ver se a gente se dá certo, se não dá, se muda, se não muda, certo? Entre jacobinos, gerondinos e tem uma partezinha que eu vou ler ali, que é o Clube dos Cordlers, certo? Ou seja, jacobinos e gerondinos, vocês já sabem o que os caras queriam, certo? Os gerondinos queriam dar ainda aquela segurada, certo? Os jacobinos queriam a liberação do direito, certo? Baseado, logicamente, nos três poderes. Não uma bagunça, viu, pessoal? Certo? Veja só, nessa questão aqui, na parte 3, na página 94, ó, vocês podem achar o quê? Certo? Era composto pelo povo de forma geral, inclusive artesãos e trabalhadores vindos dos subúrbios, certo? Ou seja, jacobinos. E esse clubinho aqui não estavam concordando com o que os caras estavam fazendo, certo? Então, daí teve outro quebra-pau. Os gerondinos saem da parada, entram jacobinos, certo? Até daí as coisas começam a andar, certo? Os três poderes já estão valendo, reforma agrária, certo? Que eram aquelas terras que os nobres, que os caras botaram pra correr, certo?
Então ia ter essa divisão de terras, começa esse processo novo, quer dizer, enfim, né? Da propriedade privada, aquele negócio todo, a galera tem seu pedacinho de terra e tal, não sei o que, certo? Só que, certo? Nesse meio tempo aí, eu esqueci de falar o nome de um cara. Desculpa. O nome de um cara, certo? Ou seja, Luís XVI. Luís XVI, certo? E sua excelentíssima esposa. Seguinte, nesse meio desse buruçu aí, eu esqueci de dizer uma coisa. Os nobres não ficaram quietos, tentaram abafar a revolução, etc e tal. Inclusive, Luís XVI, ele tentou, olha, vazou. E foi procurar ajuda, certo? Na Áustria e entre outros países, né? Prússia, aquele negócio todo. E vocês estão vendo que essa ideia é muito perigosa. Ou seja, você dá voz ao povo, você dá direito ao povo. O que é isso? Rapaz, não vai dar certo. Aí, Inglaterra, Prússia, Áustria. Os caras, rapaz, ó, esses caras estão vindo com essas ideias aí de república, de liberar, de acabar com o absolutismo. Não dá certo, não. Então os caras vieram com sede, com sangue no olho para a França. Para acabar com a revolução, certo? Então aquele negócio, vai e volta, vai, tiro, bala de canhão, espadada, peixeirada e tal, não sei o que. Pá! Os caras conseguiram segurar a revolução, certo? Vejam só. Inclusive, nesse meio dessa bagaceira todinha aí, quem é que estava no poder? Os jacobinos, certo? Então aqui, ó, o governo de Robespierre, ou seja, na página 97. Mas professor, o que é que tem a ver? Né? Robespierre não era gente boa, tranquilão, estava dando direito ao povo, novas oportunidades, voto, os 3 poderes. Isso é lindo. É, mas aquele negócio, vocês já ouviram um ditado, quer saber quem é um homem? Dê poder a ele. Robespierre começou, ó, a endoidar. Ou seja, por conta de todas aquelas tramas, deles estarem no poder, então, ele começou a pirar. Isso ainda hoje acontece, pessoal. Ou seja, em todo partido, digamos, eu não dizia em sua totalidade, mas muitas vezes, geralmente, os partidos de esquerda, por terem geralmente esse teor centrado assim, não centrado referente à política, mas esse teor radical, eles tendem a, de vez em quando, ou enfim, né, um processo canibal. Professor, como assim? Vamos prender os cabos, cortar braço, assar na brasa e comer com molho barbecue? Não, certo? Porque assim, não tem como, e mesmo nesse período aí que a gente já está na Revolução Industrial, não tem como o Estado abafar o crescimento, o crescimento da economia ou o andajar das coisas. A ideia liberal ela já está se espalhando, ela já se espalhou. Então, ou seja, os caras queriam muitas vezes uma flexibilização de determinada lei, ou negócio com determinado país, ou com determinado... E o cara não queria. E outra coisa, ele começou a desconfiar, pô, quem é que vai me matar? Quem é? Cara, o cara pirou. Lembra daquele negocinho, e olhem as fotos na internet, inclusive no livro de vocês, tem uma página, porque no meu, infelizmente, né, eu tenho uma raiva danada, que as fotos são pequenininhas, né? Mas aqui, ó, certo? Estão vendo? O cara puxando a cordinha e aquela lâmina lá em cima se chama guilhotina. Então, milhares de pessoas foram guilhotinadas porque o cara pirou, certo? Inclusive, não teve a tentativa de derrubar a revolução. Pronto! Dona Maria e o rei, ó, perderam a cabeça. Certo? Daí no meio desse buruçu todinho, certo? Robespierre matando geral. Os caras, rapaz, como é que a gente vai fazer? Certo? Então, resumindo a história,
Robespierre doido, matando todo mundo, inclusive ele até foi morto depois por conta que ele foi derrubado. Entram os gerondinos no poder de novo, certo? Eita, volta tudo de novo, ô desgraça. Ou seja, burguesia volta ao poder e inclusive aquela constituinte ou constituição que foi aprovada, eles começam a mudar, botando leis rígidas, começam a controlar essa questão da propriedade privada. O que a galera conseguiu foi diminuído, mas não fica só assim, né, pessoal? Teve um cara chamado, eu não anotei ali, bom, daqui a pouco eu lembro o nome dele, certo? Que ao mesmo tempo que os gerondinos voltaram ao poder, certo? Ainda existia muita satisfação e ela aumentou com essa nova Constituição, com essa segurada no direito da galera, das pessoas. Então, inclusive, essa nova revolução com outros caras dos jacobinos, certo? Tentaram derrubar o governo, colocar outra revolução dentro da revolução, mas não teve como, foram presos e decapitados. No meio dessa bagaceira todinha, nós precisávamos de um super-herói. Quem entra? Um cara chamado Napoleão, baixinho, desenrolado, respeitado pelo exército e admirado pelo exército. E também, ou seja, o salvador da pátria pela burguesia. Então daí o que acontece? Outra guerra. Ou seja, os caras tentam invadir a França para acabar com toda aquela bagaceira toda. Entra Napoleão. Certo? Napoleão entra no poder. Certo? Ou seja, aí você tinha antes você tinha, certo? Como é que eu vou dizer? Um rei absoluto, trocou por um bando de doido, aí entra outro bando de doido, aí tira o bando de doido, entra, certo? Os sem vergonha de antes no poder, mas agora a solução é o quê? Botar um psicopata no poder, certo? Mas não de tudo. Ele organizou a França, a economia e tudo mais, né? Aquele negócio, determinados direitos ao povo foram dados e tudo mais, e fora um monte de guerra que ele entrou, certo? Então, a alta burguesia entra agora, inclusive Napoleão entrou com um golpe de 18 de plenário, certo? Que depois que acabou essa confusão todinha, ele aproveitou e entrou rapidinho no poder, certo? Então agora ele era um supra-sumo da França, certo? Não assim, rei Napoleão, mas ele era o representante geral, ou seja, ele recebeu o nome de cônsul, né? O supremo da França. Pessoal, então daí a gente vai entrar em outra fase, certo? Que é a frase napoleônica, certo? Aí vai faltar essa partezinha, não é que está faltando, mas até o presente momento é isso aí, pessoal. Dá uma olhada no vídeo, tranquileza, bons estudos e aguardem aí, hein? Tá vindo Napoleão. Abraço, tchau.